Como vai? Boa noite. Os integrantes da equipe de capelães, mais um Capelania Empresarial no Brasil, temos uma reunião que se repete todo mês. Nesse último mês de março, convidamos para fazer uma palestra, que é essa palestra que vocês vão ouvir na sequência. Convidamos o reverendo Renan Dias. O reverendo Renan Dias é pastor presbiteriano ali na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e um estudioso da Palavra de Deus. E ele nos fez uma palestra que impressionou a todos. E nós, por uma falha técnica, não conseguimos gravar, mas aí ele nos mandou o material e eu quero compartilhar com vocês, tá bem? Espero que todos gostem, com certeza irão gostar. Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Vamos abrir o texto sagrado, queridos. Gênesis, capítulo de número 41. Se você leu o texto, ou está folheando aí a Bíblia agora, você já percebeu que ele é bastante extenso. 57 versículos. Então, basicamente, eu vou tentar ler o texto integralmente ao longo do sermão e vou me esforçar para fazer poucos comentários, tentando ajudá-lo assim a perceber a mensagem do texto e o fluxo do autor sagrado. Como parte de uma peça teatral, uma jovem cantora apresentou um lindo solo. Sua técnica vocal ficou evidente. O alcance de sua voz foi abrangente naquela noite. Sua entonação quase perfeita. Ao fim do espetáculo, alguém se aproximou do compositor da peça e perguntou: "O que você achou da jovem cantora?" Gentilmente ele respondeu: "Ela foi bem. Mas será muito melhor quando algo acontecer na vida para quebrar seu coração." Não é o que gostamos de ouvir. Mas um fato é inegável, queridos. O sofrimento pode sim nos fazer muito bem. Uma cantora pode interpretar melhor uma canção triste depois de ter ela mesma sofrido. Eu e vocês podemos ter mais simpatia e paciência com quem está padecendo, se também já padecemos no passado. Um líder pode liderar com mais sabedoria e tato em tempos de crise, se ele mesmo passou por crises no passado. E isso é bem o que vemos na narrativa de José. Eis um homem que sofreu. Contudo, o sofrimento não o esmagou. O sofrimento não acabou com ele, pelo contrário. Fez dele alguém melhor e o preparou para grandes momentos em sua vida. Ouça você mesmo da boca de José, verso de número 52, parte B. Olha o que ele diz sobre o tempo de sofrimento. Capítulo 41, verso 52, parte B. Palavras de José: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Vamos orar? Senhor, eu te louvo por este imenso privilégio. José, como todo homem em alguma medida, foi feito para liderar, gente. Só que ninguém nasce liderando. Antes de liderar o povo de Deus no Egito, você já me ouviu dizer isso antes. Ele mesmo tem que viver e sofrer no Egito. É o que temos visto até agora. Ainda assim, desde o início de sua narrativa, José está o tempo todo liderando. Vocês perceberam isso? No sonho que ele teve no capítulo 37, ele já se apresenta ou se percebe como líder de sua casa.
Quando chega à casa de Potifar, imediatamente ele é colocado em posição de liderança. Quando desce à prisão da guarda do capitão, outra vez, nós o vemos liderando aquele ambiente. Agora, depois de tudo o que viveu, José está pronto para liderar na presença somente do faraó do Egito, o homem mais poderoso daquela nação. Porém, como veremos em breve, José não se vendeu ao faraó, nem se deixou vencer pela pressão do Egito. Não. José serviu e venceu o Egito na dependência do Deus de Israel. E essa é a grande mensagem de Moisés para os primeiros leitores deste texto, os escravos e peregrinos hebreus. Esta também é a mensagem do Espírito para todos os santos de todas as épocas. Marque bem isso. Deus não apenas pode vencer o faraó e nos tirar da terra da escravidão. Ele pode e faz mais. Deus pode nos tornar frutíferos na terra do nosso sofrimento. A pergunta é: como acontece isso, pastor? Algumas respostas nos são oferecidas neste capítulo. A primeira delas: Deus se lembra de seu povo na terra do sofrimento. Vamos ler para começar do verso 1 ao verso de número 8. Moisés escreve: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Pelo estado emocional do faraó, nota-se imediatamente, não foi um sonho agradável, foi um pesadelo assustador. E para piorar a situação, Faraó, um Deus no Egito, não conseguiu entender o que viu. Nem mesmo os seus melhores servos, os magos e sábios da nação, puderam interpretar seus sonhos. Quem vai fazê-lo? De onde virá a ajuda ou a interpretação para este poderoso homem? Do verso 9 ao verso 15. Nós temos a resposta. Moisés registra então: o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu como ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço.
depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Antes de ouvir o que José tem a dizer, perceba comigo a pressa de Faraó, o homem mais poderoso e perturbado do Egito. Imediatamente depois de ouvir seu copeiro, mandou chamar José. A questão para ele era urgente. Não era para José, irmãos. De acordo com o verso de número 46, José já está no Egito há 13 anos. E segundo o verso 1 que lemos mais cedo, já se passaram 2 anos desde que ele interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Vocês se recordam do único pedido que ele fez ao copeiro? Mensagem do domingo passado. Amigo, lembre-se de mim. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Por 2 anos inteiros, porém, o copeiro não se lembrou, gente. De repente, em um dia como qualquer outro, por ocasião do sonho perturbador do faraó, José voltou à mente do copeiro. E então ele diz: agora eu me lembro de José. O que você acha de tudo isso? Você acha mesmo que foi uma mera coincidência? Ou uma falha apenas humana do copeiro? Claro que não, gente. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção aqui na primeira divisão do texto. Nem o esquecer-se de José, nem o lembrar-se de José foram aleatórios. Era tudo parte do plano de Deus. Deus que deu sonhos a José mais cedo na narrativa para tirá-lo de Canaã e levá-lo para o Egito. Deus que deu sonhos ao copeiro para restaurá-lo à sua posição. É o mesmo Deus que agora dá sonhos a Faraó a fim de libertar José da prisão. Foi no tempo certo. Foi no tempo de Deus. Pois se o copeiro tivesse intercedido antes, imediatamente depois de ter saído da prisão, é bem provável que nada tivesse acontecido. Pois 2 anos antes, Faraó não estava perturbado com nenhum sonho. José só foi lembrado quando soberanamente Deus perturbou o imperador desta nação com sonhos. Meu ponto é simples, irmãos. Os homens podem se esquecer de mim e de vocês muitas vezes. E em muitos casos será sim falha deles. Mas que você jamais se esqueça disso. Deus nunca se esquece de seu povo. No tempo dele, na hora dele, segundo os planos dele, e de maneira providencial, Deus sempre age na história para socorrer e preservar o seu povo. Será que você pode dizer amém por isso? Mas a questão é, sinceramente, como é que a gente espera? Como esperamos pela intervenção de Deus quando somos escravos em uma poderosa nação? Os primeiros leitores. Quando esperamos em Deus quando somos peregrinos no deserto e não sabemos ao certo quando chegaremos em casa? Sério, irmãos, como é que se continua esperando em Deus quando nada acontece por 2 anos inteiros, como foi o caso de José? Nada de muito significativo deve ter acontecido mesmo,
pois Moisés não menciona esse período. Algumas sugestões, enquanto espera por Deus, exerça confiança nele. Nosso Deus não mudou, amigos. O Senhor se lembrou de José na prisão e por isso deu sonhos a Faraó. O Senhor se lembrou de seu povo no Egito e por isso disse a Moisés no Êxodo: eu desci para livrá-los. O Senhor Jesus prometeu àquele ladrão da cruz: eu vou me lembrar de você. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você acha que o Senhor mudou? Nosso Deus jamais esquecerá de mim e de você. No tempo certo, segundo os planos dele, para a glória dele, ele vai agir para nos socorrer no meio do sofrimento. E perceba isso, nada tem a ver com o mérito de José. José foi excelente na casa de Potifar, não foi? Ele foi excelente na prisão de Potifar. Ele não saiu de lá por isso. Ele saiu de lá por graça e por amor de Deus. Por vezes nós trabalhamos duro e fazemos o nosso melhor e nada acontece. Estamos esperando por Ele. Quando algo acontecer, terá sido a graça e o amor do nosso Deus. Certo, pastor, mas como esperamos este agir de Deus? Bem, nós precisamos esperar, irmãos, com clareza. Eu e vocês precisamos crescer biblicamente, e é o que fazemos a cada culto dominical, a cada discipulado, em cada encontro dos nossos pequenos grupos. Nós precisamos crescer lendo a Bíblia e interpretando a vida a partir dela. Lembre-se disso, Deus tem um padrão. A glória sempre vem depois da humilhação. Pense em José, que foi da prisão para o palácio. Ou em Davi, que foi das cavernas para o trono de Israel. Ou no próprio Jesus, que foi da manjedoura para a cruz e só depois para a destra do Pai na glória celestial. A história de José, queridos, não é um fim em si mesma. Não se trata de um relato de sucesso pessoal, entenda isso. Ela é um paradigma para os peregrinos de todos os tempos. É assim que Deus trabalha. Se é assim, em tempos de sofrimento, injustiça e esquecimento dos homens, eu e vocês não precisamos entrar em desespero. Faz parte do plano. Noé esperou pela chuva. Quantos anos? Abraão esperou por um filho. Quantos anos? Paulo teve de esperar na Arábia 3 anos antes de começar seu ministério público. Todos nós temos que esperar. Mas enquanto fazemos, lembremos disso. Deus está sempre, mesmo que não vejamos, está sempre trabalhando por nós e em nós. Como disse o Dr. Sinclair Ferguson, o Senhor não quer apenas revelar sua vontade a nós. Ele quer fazer. Mas em todo o tempo, e por exemplo, enquanto esperamos, o Senhor também quer operar sua vontade em nós. Então aguente firme e entenda a maneira de Deus trabalhar. Terceira sugestão, nós precisamos esperar pelo agir de Deus com devoção a Deus. O apóstolo Pedro, muito depois de José, escreveu: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Vocês viram o padrão aqui? A humilhação,
vem antes da exaltação. Sim, mas você viu diante de quem nós devemos esperar? Curvem-se, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque em todo o tempo Ele tem cuidado de vocês. Você conhece alguém melhor do que Ele? Poderia me apresentar alguém mais amável, mais bondoso, mais atencioso, mais carinhoso? Então, por mais que esteja esperando e sofrendo, amigo, que o seu sofrimento não o leve para longe de Deus, vai tornar a situação ainda pior. Que o seu sofrimento o traga para bem pertinho dele. Se prostre diante dele, coloque-se sob as asas dele e desfrute intimamente do cuidado e do carinho do Pai Celestial. Em uma das muitas conversas de mãe para filha do romance Mulherzinhas, e se você é pai e mãe, você precisa ler esse livro. A senhora Marsh diz a Joe, uma de suas filhas: minha filha, os problemas e tentações de sua vida estão apenas começando e podem ser muitos. Ela é uma adolescente. Mas você pode superar e sobreviver a todos, se aprender a sentir a força e a ternura do Pai Celestial. Quanto mais o amar e nele confiar, mais perto dele você se sentirá e menos vai depender do poder deste mundo. O seu amor e cuidado nunca se cansam ou mudam. Nunca podem ser tirados de você, mas podem se tornar uma fonte perene de paz, felicidade e força. Acredite nisso, minha filha, e busque a Deus com todas as suas preocupações, esperanças, pecados e tristezas, tão livre e confiante como você fez agora com sua mãe. Façamos o mesmo, queridos. Nós temos um Deus que é Pai nosso, que sempre se lembra de nós e que está o tempo todo disposto a ouvir o nosso clamor. Bem, como é que Ele nos torna frutíferos na terra do sofrimento? Primeiro, Ele se lembra de nós. Segunda resposta: Deus nos torna úteis na terra do sofrimento. Versos 15 e 16. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha a pressão. Qual foi a resposta de José? Verso 16: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. De barba feita e agora com as melhores roupas, José se apresenta diante do homem mais poderoso do Egito. E o que é que ele ouve de cara? José: ninguém aqui consegue interpretar meu sonho, mas eu ouvi dizer que você é o cara. Eu fiquei sabendo que você sabe das coisas. Eu fui informado que você é melhor do que todos os meus sábios e que você pode resolver o meu problema. Gente, para alguém que passou tanto tempo por baixo e injustamente, essa era a oportunidade perfeita para se exaltar e se apresentar, para se aproveitar do momento. Curiosamente, não foi o que José fez. Não, em vez disso,
suas primeiras palavras ao Deus impotente do Egito foram: não eu, Faraó, mas Deus, se quiser, poderá lhe dar uma interpretação favorável. Que ensinamento! Moisés então continua, verso 17. O Faraó então contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, José. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Moisés vai registrar agora a explicação de José. Verso 25. O Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste também são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. De tudo que lemos aqui, eu quero tentar destacar o que é mais importante. E o que é mais importante aqui? A clara soberania de Deus sobre a terra de um homem que a si mesmo se chamava de Deus. E uma segunda mensagem muito importante aqui vem da coragem de José, um escravo no Egito que até outra hora, poucas horas atrás, estava na prisão. E agora, diante do homem que pode cortar a sua cabeça, ele não esconde a verdade, ele a declara corajosamente. A interpretação do sonho foi clara para José. 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome, certo, gente? Mas quem deu sonhos a Faraó? Segundo José, Deus. Quem trará 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome sobre o Egito? Deus. Por 3 vezes. Na primeira aparição diante do Faraó, por 3 vezes, José fez questão de mencionar o Deus de Israel e de apontar para ele como o soberano sobre tudo. Mais cedo ele rejeitou a glória quando disse: não eu, mas Deus vai te dar um conselho, Faraó. Agora, corajosamente, ele diz: Faraó, não a você, mas somente ao Deus de Israel seja toda a glória e todo o louvor. E ele faz mais, gente. Sem saber qual seria a resposta do Faraó, ele louva o Deus de Israel e ele aconselha o fraco Deus do Egito. Verso 33 ao verso 36. O que é que Faraó deve fazer?
Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Pela leitura, me parece que ele nem esperou que Faraó lhe pedisse uma opinião. Ele foi da interpretação para o conselho num único fôlego. Faraó, essa é a interpretação e eis o que você tem que fazer. E sim, eu sei. É aqui que muitos gurus do mundo dos negócios vão dizer: nós precisamos aprender com José a enriquecer. Eu não duvido que podemos aprender com José sobre sabedoria prática, inclusive para os negócios. Mas sinceramente, irmãos, não é a coisa mais importante que podemos ver e aprender com este servo de Deus. A coisa mais importante que José nos ensina não é sobre dinheiro, é sobre Deus. Por exemplo, ele não confia na própria sabedoria. Ele depende da revelação de Deus. E depois, ele não tem medo do homem mais poderoso da terra. Ele só teme ao Senhor soberano do universo. Então a questão é: nós vamos mesmo aprender com José? Aprendamos, portanto, as coisas certas, de modo específico. O que é que salta aqui que pode ser instrutivo para mim e para você? Vamos aprender, gente, a dar a glória à pessoa certa. Quando elogiado, ele apontou para Deus. E quando teve a oportunidade de aconselhar o faraó, ele não se apresentou como a solução. Viram isso? Em todo tempo, em cada parte de sua fala, Deus é o personagem mais importante. Será que é como vivemos? Ou será que, diferentemente de José, nós aproveitamos toda e qualquer oportunidade que temos para nos apresentar como bons, fortes e sábios? Por que funcionamos assim? Você já parou para pensar? Por que é que você está o tempo todo falando do que fez, do que faz, do que sabe, do que já conquistou na vida? Talvez você ande desconfiando de Deus. Seu pensamento é: se eu não fizer uma bela apresentação de mim mesmo, se eu não falar do que sei, das minhas virtudes, do meu histórico, do meu currículo, ninguém vai me chamar. Se eu não cavar as minhas oportunidades, eu não vou chegar onde quero. Será que não vai? Nós também falamos muito do que fazemos, ou do que sabemos, porque na maioria das vezes nós estamos performando, desempenhando para as pessoas, e não para Deus. Nosso valor vem do que as pessoas pensam de nós. Nossa satisfação e alegria dependem muito se somos queridos ou não pelas pessoas. Está certo? Claro que não. Eis porque ficamos tão tristes quando superiores no trabalho ou filhos em casa não percebem, não notam, nem agradecem-nos pelo que fazemos. Você gostaria de se ver livre desta tristeza, meu irmão?
Você quer depender menos da aprovação dos outros, minha irmã? Quer desfrutar de verdadeira felicidade independentemente das circunstâncias à sua volta? Vamos aprender um pouquinho com este exemplo de José. Tire os olhos de si mesmo e fite-os mais. Fite-os sempre no seu Deus. Não é a apresentação que faz de si mesmo que vai levá-lo a lugares altos. É Deus que no tempo dele e na glória dele vai conduzir-nos àquilo que ele tem preparado para cada um de nós. Então paremos de nos preocupar demasiadamente com a opinião e com o reconhecimento dos outros. Se o chefe não perceber, se o filho não lhe agradecer, saiba disso, irmão. Deus continua vendo perfeitamente tudo o que nós fazemos. E em última análise, nós não deveríamos trabalhar para ninguém. Em primeiro lugar, nós deveríamos trabalhar e servir àquele que nos dotou de dons e talentos. O que mais importa é que estejamos diante dele, trabalhando, como diz Paulo, como para o Senhor. Nossa alegria tem que vir disso, irmãos. O que mais podemos aprender com esta passagem? Vamos aprender a temer a pessoa certa. De novo, gente, José falou corajosamente diante do homem mais poderoso da terra. Como assim? Nós não temos, eu espero, muitos problemas com a justiça. Mas as poucas vezes que temos que comparecer diante de alguém chamado de juiz, nós trememos na base, está tudo ok, tudo certo, mas é estranho. Tem alguém sentado num lugar mais alto, vestido de maneira particular, o ambiente parece que se impõe sobre nós. José está diante do homem mais poderoso da terra e ele ainda fala com coragem de onde veio a sua intrepidez. Da visão que ele tinha de Deus. O Deus de José não é o governador do Egito. O Deus de José é o Criador dos céus e da terra. Para José não é Deus que precisa da ajuda de Faraó. Está claro. É o Faraó e qualquer outro homem e mulher poderoso da terra que precisa desesperadamente da intervenção de Deus. É como você acredita também, meu irmão. Pense no impacto deste capítulo no coração dos hebreus. Escravos no Egito, peregrinos no deserto. Deus pode mesmo nos tirar desta potência chamada Egito. Ele pode mesmo nos dar a terra de Canaã, que já está possuída por grandes homens e reinos. Claro que pode. É a resposta de Moisés. Deus é infinitamente maior do que qualquer faraó desta terra. Pense no impacto desta mensagem em todas as experiências da sua vida. Pastor, eu tenho que me apresentar diante de uma banca acadêmica. Eu tenho que passar por um processo seletivo. Eu estou doente e ainda assim gostaria de dar testemunho do Evangelho. Pastor, eu gostaria de ao menos orar na reunião do pequeno grupo, mas eu tenho medo. Posso eu fazer qualquer uma dessas coisas? Claro que pode. Não porque você é melhor do que alguém, não porque você é maior do que alguém, mas porque o nosso Deus é maior do que qualquer homem diante de quem nós nos apresentamos.
Por vezes, gente, o que nos impede de falar numa reunião de trabalho, numa entrevista na faculdade, ou mesmo o que nos impede de falar a um amigo de sala sobre o Evangelho nós não acreditamos que o que vamos falar vai fazer alguma diferença na vida destas pessoas. Então surge uma oportunidade na reunião de trabalho e a gente se cala. Um amigo de trabalho levanta a pergunta e nós não damos a resposta. Eu sei que é assim, mas eu quero que você entenda: nós não podemos deixar Deus de fora destas oportunidades. Você acha que nós falamos sozinhos? Que nós estamos sozinhos no trabalho, na faculdade ou na família? Você acha que Faraó ouviu José porque José tinha os melhores argumentos do Egito? Sinceramente, quem não poderia ter dado esse conselho para ele? Não foi a sabedoria de José que fez Faraó parar para ouvi-lo. Foi a ação de Deus. Antes mesmo de José chegar a Faraó, Deus já estava trabalhando na mente dele. Você acha que ele não está fazendo o mesmo no seu trabalho? Você acha que Deus não pode estar trabalhando na sua escola? Você acha mesmo que o Senhor não está antes de você, e de maneira que você desconhece, agindo na vida das pessoas que lhe cercam? Não depende de nós, irmãos. Não depende de quão bons nós somos. Depende de Deus e de sua vontade soberana. Olha o que escreve Calvino em suas Institutas: o testemunho do Espírito é mais excelente do que toda razão. Pois assim como apenas Deus é uma testemunha apropriada de si mesmo em sua palavra, também a palavra não será aceita pelo coração dos homens, antes de ser ela selada pelo testemunho interior do Espírito. Você entendeu? Ninguém nos ouve porque somos bons. Quando alguém para ouvir o conselho, quando alguém para dar ouvidos à pregação do Evangelho, é porque Deus já estava trabalhando. Então tenhamos coragem e falemos sem medo dos homens e para o bem deles, confiando totalmente no soberano Deus a quem servimos e adoramos. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos faça frutíferos. Como? Terceira e última resposta: Deus abençoa o seu povo na terra do sofrimento. Do verso 37 ao verso 45 agora. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem um pé em todo o Egito.
O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Eis o que dá origem a filmes, livros, romances, novelas, quando se fala de José. Aqui nós temos uma virada hollywoodiana na vida dele. O homem mais poderoso do mundo olha para ele e diz: José, ninguém é mais sábio do que você. Você é tão bom e tão sábio que eu tenho a impressão que os próprios deuses habitam em você. Imediatamente depois disso, uma série de mudanças acontece. As roupas da prisão dão lugar ao linho e ao ouro. Viram isso? A solidão dos últimos anos é substituída por uma esposa. E a humilhação das falsas acusações é de repente suplantada pela aclamação pública. O que significa que o sonho que ele teve lá atrás, quando ainda tinha 17 anos, está começando a ser cumprido. Que bênção, vocês não acham, irmãos? É sim. Mas não deixe de perceber o perigo do mundo que se chama Egito. José aqui é tão escravo do Egito quanto era quando seus irmãos o venderam aos midianitas. Nada mudou, ele ainda está numa terra estrangeira, ele ainda serve a um Deus estrangeiro. E Faraó, intencionalmente ou não, quer a todo custo egipcianizar José. Eu vou exaltá-lo no Egito. Você será a segunda pessoa do Egito. Mas para isso, você tem que ter um novo nome, uma nova roupa e uma nova ou uma mulher egípcia. E agora, irmãos? José passou no teste da humilhação. 13 anos de humilhação. Será que ele vai aguentar firme no calor da exaltação? Por vezes é mais fácil ser fiel na humilhação do que na exaltação. Vamos ler o final desse texto? Verso 46 ao verso de número 52. Moisés escreve: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Destes versos observemos o seguinte, queridos. Primeiro, José não se confiou na indicação do faraó, nem se sentou sobre a revelação soberana de Deus. Aqui você percebe claramente a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A soberania de Deus não o deixou paralisado, esperando que tudo acontecesse. Foi o contrário.
precisamente porque Deus era soberano sobre a história e sobre o Egito, e tinha dado a José a revelação do que estava para fazer. Precisamente por isso, José se colocou imediatamente a cumprir o que lhe cabia: trabalhar. Ele trabalhou arduamente, visitou todo o território do Egito e viu o Senhor cumprindo a sua palavra, e por isso seu trabalho foi muitíssimo abençoado. Para além de seu trabalho, sua família floresceu neste lugar. E sobre os filhos de José, eu quero que vocês percebam duas coisas. Primeiro, os nomes deles são hebraicos e não egípcios. Às vezes a gente lê e nem dá atenção a esses detalhes, mas ele é super importante. Sabe por quê? Ele significa que Faraó perdeu, irmãos. Que o Egito não foi capaz de egipcianizar José. Forçadamente, porque era um escravo em terra estrangeira, ele aceitou uma nova roupa, ele aceitou um novo nome, e ele aceitou até mesmo uma mulher estrangeira. Tudo foi imposição. Na primeira vez que ele tem a liberdade para escolher, ele escolhe dar nomes aos filhos, nomes hebraicos. Eu não sou daqui. Eu sou de Israel. Segundo, vejam como José lidou com o seu passado. Isso é super importante. Por todo o tempo, por toda a narrativa, nós não o vemos falar sobre isso. Mas é claro que ele sentiu. Mas o que sentia? E como foi que lidou com o que fizeram seus irmãos? Como é que José tratou o seu passado? Aqui, pela primeira vez, Moisés dá a ele esse espaço para falar como é que ele lidou com o que fizeram contra ele. Nos nomes de seus filhos. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai. Como é que alguém podia esquecer a casa de seu pai, dando ao filho um nome da casa de seu pai? Entende? Ele não está dizendo que Deus o fez esquecer o que seus irmãos fizeram. Ninguém consegue fazer isso. Ou que ele não conseguia mais voltar nos relatos passados e acessar o que fizeram seus irmãos. Não. Tampouco ele está dizendo que agora ele não se importa mais com a sua família, ele não tem mais uma família em Canaã. Não é isso, gente. Os estudiosos vão dizer que com Manassés, o que José está dizendo é: Deus me curou do meu passado. Como foi que ele fez? Efraim, que significa: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Notem isso. Qual é a terra do sofrimento de José? Não é Canaã, de onde ele partiu como escravo. A terra do sofrimento de José é o Egito. E o que ele está dizendo é: Deus me curou, não me tirando do sofrimento. Deus me curou e me fez florescer dentro do sofrimento e da aflição. Eis o poder do nosso Deus, gente. E qual foi o resultado deste período de bênção na vida dele? Ou melhor, por que foi mesmo que Deus abençoou José? Versos 53 ao 57, e a gente se aproxima do fim. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito.
E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra, ou melhor, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Você já pegou a resposta? Lembre-se disso. Nós não estamos assistindo a um filme de Hollywood de superação. Nem eu estou aqui pregando um sermão moralista que ensina que Deus abençoa somente aqueles que tiram 10 na prova. Essa história, irmãos, é palavra de Deus. Então tenha isso em mente. Ela é muito mais sobre Deus e bem pouco sobre José. Sim, José foi extremamente abençoado. Mas isso não se deu porque ele era um homem virtuoso necessariamente. Então por que foi, pastor? A resposta você viu aí, o último verso do capítulo. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. Quem é que você acha que vai aparecer no próximo capítulo? Os irmãos de José, representantes do povo da aliança com Yahvé. Então o resumo da ópera é: José foi humilhado e agora José é exaltado, a fim de que o povo de Deus seja preservado e desenvolvido. É sempre assim, irmãos, que acontece. Nossa história é sempre parte de uma história maior. Nunca é apenas sobre nós. O que Deus faz conosco sempre diz respeito a mais alguém, a algo mais na história dele. Se é como você crê também, a minha pergunta para todos nós nesta manhã é: por que então nossos celeiros estão fechados? Para a nossa igreja local, para os irmãos com quem congregamos e para a missão que o Senhor nos deu. Vejam vocês, quando a crise chegou, José abriu os celeiros a fim de que pessoas no Egito e em outras terras não morressem de fome. Por vezes nós fazemos o contrário, gente. Nós não queremos dividir o que temos. Nós não queremos repartir o que sabemos. Mas sabe o que vai acontecer? Se você continuar vivendo assim, de duas uma: ou os grãos vão apodrecer, você vai perdê-los de todo jeito, ou se insistir em reter, eles vão acabar apodrecendo a você. Se não é o que quer, se não é o que queremos viver, queridos, vamos abrir nossas vidas e vamos repartir aquilo que o próprio Deus nos deu, com a igreja na qual Ele nos colocou, com os irmãos a quem Ele nos deu, com a missão de pregar o Evangelho ao redor do mundo. Sabe o que nos impede às vezes de repartir o que temos? Pelo avanço do Evangelho aqui e em outros lugares?
o encantamento ou a influência deste mundo em que vivemos. Essa é uma mensagem, crente, que se repete o tempo todo na Escritura. Tenham cuidado com o mundo. A experiência de José no Egito e a experiência de Daniel na Babilônia, por exemplo, não são particulares. Elas são modelos. Elas falam do que qualquer verdadeiro crente vive em uma sociedade pagã e incrédula. O que Faraó fez aqui com José, os homens deste mundo estão fazendo o tempo todo comigo e com você. Eles vão tentar nos vestir, vão tentar nos comprar, vão tentar nos dobrar, vão fazer de tudo para nos afastar do Senhor. É assim mesmo. Então tenhamos cuidado. Nós podemos até usar as mesmas roupas, e podemos e devemos frequentar os mesmos lugares em muitas circunstâncias, mas que jamais nos esqueçamos disso. Nós não somos mais do Egito, nós somos de Israel. Que o mundo toque o que é externo, que ele toque as nossas roupas, que ele toque até os nossos nomes terrenos, mas que o mundo, seus valores, princípios, falsos deuses, jamais toque o que é interior, nossa identidade. E que ninguém aqui se encante mais do que deveria com este mundo. É o que aprendemos com Efraim, irmãos. O Egito acabou de banhar José em ouro. E José está dizendo: Egito é terra de sofrimento. Poder, prazer, visibilidade não nos darão, não atenderão ao anseio dos nossos corações. Porque, como disse o autor aos Hebreus, nós aguardamos a verdadeira cidade, arquitetada e edificada por Deus. Então não se venda, não se entregue, não se prostre, não se deixe vencer por este mundo. É o que aprendemos com Efraim, mas e com Manassés? Nós podemos aprender a lidar com o passado. Nós somos pessoas de muitas desculpas e justificativas, não somos? Você explode em casa e diz: eu herdei do meu pai. Você faz alguma coisa e diz: eu herdei da minha mãe. Não, eu sou assim porque nasci em determinada região do país. Não, eu vivo assim, você tem que entender, pelo que eu vivi no passado. Irmão, eu não estou dizendo que o passado não tem algum poder sobre o nosso presente. Eu não estou dizendo que o que vivemos agora não tenha nascido no passado. Mas a questão para a qual eu quero chamar a sua atenção é: se as coisas que cometemos no presente são pecados, até quando você vai continuar pecando contra o seu Deus sob a justificativa do que você viveu no passado? Percebem isso? Eu compreendo o sofrimento de alguém que foi abusado. Eu posso chorar com alguém que foi negligenciado. Eu já vi inúmeras pessoas sofrendo porque foram traídas. Eu sei disso. Dói. Experiências assim são marcantes. Mas a questão toda é: por mais difícil que tenha sido o seu passado, ele não precisa definir quem você é.
O passado do nosso Deus, ou melhor, o que Deus fez por nós no passado é muito maior do que qualquer pessoa tenha feito contra nós. O sangue de Jesus Cristo é suficiente. E por meio dele, eu e vocês fomos adotados na família do Pai Celestial. Então não se deixe paralisar no presente por causa de Rúben, ou de Judá, que fez aquela terrível proposta para vender José. Você também tem Manassés. Deus pode me curar de tudo que eu já vivi. Essa é a chave. Traga Deus para a equação. Ele sabe do que aconteceu. Ele viu o que lhe fizeram. E o mais importante, Ele pode nos curar e nos fazer florescer, ainda que estejamos na terra do sofrimento. E é assim mesmo que por vezes Ele faz. No meio do problema, no calor da situação, Ele nos abençoa, a fim de que sua graça seja ainda mais visível e poderosa aos nossos olhos. Quer um exemplo disso? Para terminar, como José, gente, Jesus também foi enviado a uma terra de sofrimento. Como José, e de maneira injusta, Jesus também foi acusado e preso. E como José, o Filho de Deus que jamais pecou, tornou-se frutífero na terra de sua aflição, na cruz do Calvário. Ele se entregou na cruz por nós, cobrindo os nossos pecados e nos dando salvação e perdão diante de Deus. Você crê nisso? Venha a Ele então, pela primeira ou pela 10ª vez. Ele tem pão para alimentar a sua fome. Ele tem água para matar a sede do seu coração. E nisso ele é bem diferente de José. Ele não vende isso. Ele livremente dá a todos aqueles que querem receber. Você quer? Venha a Cristo. Venha a Ele por meio da fé. Venha a Ele em arrependimento. E entenda que tudo vai fazer sentido. Tudo. Até mesmo o sofrimento da sua vida vai ter significado agora. Outra vez, ninguém é obrigado a gostar de sofrer, gente. Mas se estamos em Cristo, se entendemos a Deus e a sua providência, nós podemos crer e descansar. Até o sofrimento pode nos trazer muito bem. Outra vez, alguém pode interpretar melhor uma canção triste depois de ter sofrido. Nós podemos servir melhor uns aos outros depois de sofrer. Nós certamente, enquanto sofremos e depois de sofrer, deveríamos esperar mais por aquele grande dia, quando o próprio Deus, no novo céu e na nova terra, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por melhor que seja tudo o que vivemos, ou quase tudo o que vivemos, tudo isso é Egito. Em breve nós veremos com os nossos olhos a cidade santa, a Jerusalém celestial. E para sempre, neste novo céu e nova terra, viveremos em alegria e comunhão com o nosso Deus.